nós precisamos retribuir isso. E como nós estamos fazendo? Nós estamos realmente sido bondosos? Temos feito atos de bondade? Fidelidade é o sétimo, né? Então, assim, fidelidade com o quê? Com as pessoas que estão conosco, com o nosso grupo nos quais nós estamos liderando, com os nossos irmãos da igreja, com a nossa família e principalmente com a palavra do Senhor. Temos sido fiel aos ensinamentos de Cristo? O oitavo é mansidão. Mansidão e paciência, eles são praticamente, né, a mesma coisa, né? Mas o ser manso no sentido aqui da ação e reação. Eu sempre falo isso que assim, ó, quando nós vamos agir, nós pensamos, bom, eu preciso ter uma conversa com a Camila, né? Então, eu já sei que eu vou precisar conversar com a Camila e eu vou tentando, né, pensar de como eu vou abordar ela, de que forma eu vou abordar o assunto que eu tenho. Eu vou programando o nosso encontro, né? Então, assim, o nosso encontro, para mim, vai ser mais ou menos previsível, porque eu vou ir alinhando isso, né? Mas e as reações? Porque a mansidão, ela reflete muito mais na reação do que na ação. Como nós estamos reagindo, né? As coisas que nós não gostamos. E por último, então, o domínio próprio. O domínio próprio aqui, eu gostaria que a gente pensasse em todos os aspectos da nossa vida, né? Todos os aspectos mesmo, se referindo às nossas emoções, os medos, as inquietudes, as angústias. Também a gente pode se referir à nossa alimentação, temos cuidado da nossa alimentação, temos conseguido controlar a nossa alimentação, sobre sexualidade, enfim, todas as áreas da nossa vida. E aí, depois, você vai ter esse teu gráfico aí, para você colocar isso diante de Deus, né? Para você colocar. Tem coisas que, de repente. E isso, queridos, também isso é variável, né? Esse gráfico, porque depende muito do período que nós estamos vivendo, dos problemas, enfim, da fase da nossa vida que nós estamos vivendo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa nos autoavaliar com frequência, para que a gente possa melhorar e realmente ter o fruto do Espírito, né, sendo refletido através da nossa vida. Então, e outra coisa que eu vou sugerir agora para vocês é que você pegue isso e você peça para as pessoas que convivem contigo para elas também te avaliarem, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está vivendo, né? Que a gente é extremamente paciente, mas às vezes as pessoas que convivem conosco nos dizem que não é bem assim, né? Então, assim, ou às vezes é o contrário, a gente acha que a gente está sendo muito impaciente e, na verdade, a gente tem paciência. Então, se você puder fazer isso, né, pedir para que outras pessoas te avaliem, isso é importante, para que você se avalie e também você tenha uma percepção das pessoas que estão te olhando de fora, né? E que isso sirva, então, para a gente crescer, queridos, em Cristo. Que esse exercício ele venha trazer algumas mudanças na nossa vida para melhor, né?
tudo que a gente está fazendo aqui nessa mentoria é para que a gente venha crescer, né? Para sermos líderes, nesse caso de hoje, espiritualmente saudáveis, né? Então, a melhor forma de a gente crescer é a gente se avaliar e também ouvir o que as pessoas têm a falar do nosso respeito, né? E assim, que isso não seja algo que a gente venha ficar ofendido com as pessoas quando te avaliarem de forma talvez negativa no teu ponto de vista, né? Porque se a gente está pedindo a opinião delas, se a gente está perguntando realmente o que elas pensam a nosso respeito, a gente tem que saber que a gente pode ouvir o que a gente não gostaria de ouvir, mas que isso seja para a gente se desenvolver, para a gente crescer, tá? Então, se a gente tem que parar de se fragilizar com coisas que nos confrontam para que a gente venha amadurecer, né? Muitas vezes esses dias eu li uma frase que dizia assim, que muitas pessoas, elas se perdem e não crescem espiritualmente, porque na hora que elas deveriam ter sido confrontadas, elas foram consoladas, né? Então, se a gente quiser ser pessoas maduras, espiritualmente falando, o confronto faz parte, tá? E se você ainda não está preparado para ouvir verdades, então a gente ora antes e pede para o Senhor preparar o momento, mas não deixe de fazer, tá? Que isso não venha trazer nenhum tipo de confusão ou de briga, né? E por que a gente traz, por que eu trouxe isso? Para a gente se avaliar, porque, amados, existe uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que essa pesquisa ela foi feita especialmente para líderes religiosos. E mais especificamente ainda, líderes religiosos cristãos protestantes, que é o que eu e você somos, né? E se percebeu nessa pesquisa que os líderes religiosos cristãos protestantes, eles têm 3 vezes mais depressão e ansiedade do que pessoas em geral. E aí você pode me dizer assim, pastora, mas como assim? Essas pessoas não deveriam ser as mais bem estruturadas, aquelas que descansam em Deus? É porque às vezes, queridos, não há esse tipo de confronto e essa avaliação que nós vamos fazer, essa autoavaliação, e nós vamos empurrando algumas situações da nossa vida e vamos empurrando com a barriga, e nós não resolvemos. E aí nós ficamos com sentimentos, sobrecargas, que ficam além do que nós deveríamos estar carregando. Então, por isso a importância dessa mentoria, dessa aula hoje. E por que isso acontece, né? Como assim? Por que isso desperta? Queridos, nós, líderes cristãos, nós lidamos com coisas muito melindrosas, com coisas questões muito difíceis, muito perigosas. Às vezes, no aconselhamento, queridos, a gente ouve coisas que são muito difíceis de a gente aconselhar, né? E a gente tem a responsabilidade de aconselhar tendo um direcionamento do Senhor. Então, quando a gente vai fazer um aconselhamento, não é simplesmente você ouvir e falar, eu acho isso, eu penso aquilo, não. Nós acabamos tendo uma responsabilidade, porque o que nós estamos ali? Representando quem naquela hora? O próprio Cristo. A pessoa vem e senta conosco e conta as suas histórias e compartilha, esperando o quê? Uma palavra do Senhor para a vida dela, um direcionamento do Senhor. Então, isso traz para a gente algo que fica muito pesado, porque a gente não pode errar.
Quantas pessoas hoje saíram das igrejas, se apostataram, se afastaram da fé, porque se decepcionaram com líderes cristãos, porque não foram orientados corretamente, ou porque o líder falou algo que não era condizente com a palavra. Quantas pessoas, se nós pararmos agora e pensarmos, você conhece certamente, né, pessoas que já passaram por isso e que hoje não querem, muitas vezes, nem saber mais do evangelho, nem saber mais de igreja, por conta de falha dos líderes, né? Então, nós que somos líderes, que temos a consciência da nossa responsabilidade, isso muitas vezes é muito pesado, é muito difícil, né? Então, outra coisa que, olha esse dado, eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse dado. Uma outra pesquisa americana, de uma empresa chamada Lifeway, diz que 53%, olha só, mais da metade dos pastores, 53% dos pastores, não abandonam o ministério porque eles não sabem fazer outra coisa. Então, o que isso nos mostra? Que 53% dos pastores, né, já pensaram ou só estão no pastoreio porque com talvez uma preocupação do sustento da família, e isso é muito grave, gente. E é por isso que eu estou trazendo essa realidade aqui para nós, porque hoje nós estamos aqui, temos pastores no nosso meio aqui, né? Temos líderes no nosso meio. Então, assim, ó, às vezes a gente olha os pastores como super homens, super mulheres, né? Aquelas que são, mas lá no íntimo, essas pesquisas nos mostram que eu não gosto de falar como o pastoreio como uma profissão, mas como uma missão perigosa, né? Quantos pastores a gente já ouviu falar que se suicidaram? Quantos pastores que infartam, enfim, por conta disso? Porque a gente vive, queridos, nessa, não é, e assim você pode dizer, mas o Jesus, ele é conosco, claro que é conosco, ele diz que nós devemos trocar, né, o fardo com ele, o fardo dele é leve, né, tudo isso, mas a gente não pode ser simplista demais. A gente não pode achar que tudo isso se resolve, porque quando você vai, às vezes, fazer um aconselhamento, tu termina o aconselhamento e tu carrega aquele problema, tu traz aquele problema para junto de você, né? E pensa e se coloca no lugar daquela pessoa, e a gente acaba tendo compaixão e acaba gerando uma série de sentimentos, né? A gente não é geladeira, a gente não é frio, né? Que a gente assim ouve e deleta, né? Muitas vezes a gente acaba vivendo junto com a pessoa aquele problema. Então, né? E 1/3 desses pastores, dessa mesma pesquisa, 1/3 desses pastores dizem estar esgotados, com síndromes de esgotamento, tipo burnout, síndromes de esgotamento, né? Então, assim, ó, quem que deveria, teoricamente, ter mais saúde emocional, né? Seriam pastores, líderes religiosos, enfim, mas nós vendo esses números, nós vemos que não é bem assim. Por quê? Por que que isso acontece? Porque muitos pastores não aprenderam a lidar com os seus sentimentos. E o que que a palavra do Senhor diz em Provérbios 4:23, né? Que como que a gente precisa de tudo o que a gente tem que guardar o quê? O nosso coração, né? E como que a gente faz isso? E como que a gente deveria ter mais saúde emocional? É conversando, né? É trazendo à luz da nossa convivência, dos nossos relacionamentos, essas coisas que são pontuais e muito importantes,
né? Então, assim, como que nós devemos proteger, né, o nosso coração? Primeiro, é proteger os nossos sentimentos. Por quê? Né? Foi o que a gente falou, que eu falei antes ali. Nós estamos frequentemente expostos a vários tipos de sentimentos, né? Quando nós aconselhamos alguém, quando nós cuidamos de alguém, então a gente acaba vivenciando as dores, né? E por que muitas vezes nós não conseguimos lidar com isso, né? Por que isso acontece? Então, porque muitas vezes nós temos um sentimento de dívida e culpa. Um sentimento, isso, queridos, eu já vou começar a confessar aqui as minhas fragilidades aqui para vocês. Eu lido muito mal com isso. Eu tenho sempre um sentimento de culpa e de dívida que eu poderia ter feito mais. Um sentimento que a gente tem que estar fazendo mais, que tem que estar visitando mais, aconselhando mais, que eu preciso me desenvolver melhor, eu preciso pregar melhor, eu preciso fazer as coisas com excelência. Parece que eu estou sempre em dívida, fazendo o que Jesus merece que eu faça. E realmente, queridos, Jesus, ele merece o nosso melhor, né? Mas nós somos humanos, e eu tenho entendido isso, assim, vou dizer para vocês que bem lento, assim, sabe? Que a gente tem o nosso limite, a gente é humano, a gente precisa ter o nosso tempo, né? Então, assim, isso a gente precisa, claro que dentro de uma condição, porque às vezes, sim, a gente não está fazendo nada e está achando que está fazendo muito, né? Então, a gente precisa ter esse senso crítico, né? Realmente a gente está fazendo o que está ao nosso alcance, ou a gente não está fazendo, ou está fazendo, mas mesmo assim a gente acha que poderia estar fazendo mais. Aí fica essa autocobrança, né? Sentimento de rejeição. Quando alguém, por exemplo, abandona a igreja, quando alguém sai de um ministério, né? Vamos supor, líder do louvor, né? Vou citar aqui a Camila e o Cid. Daqui a pouco alguém se retira do Ministério de Louvor, não tem como não, queridos, a gente não ficar chateado, não ficar pensando, meu Deus, aonde foi? Será que fui eu que errei? Será que eu deveria ter cuidado melhor? Será que eu deveria ter feito mais? Né? Então, a gente, assim, né, esse sentimento de rejeição, de abandono, ele pode trazer algumas consequências para nós, né? Sentimento de frustração. Muitas vezes a gente planeja algo, se prepara para algo e aí não acontece, né? Vou citar aqui, por exemplo, os líderes de jovens, né? Ai, vamos fazer um congresso, e aí se cria uma expectativa, né, daquele congresso, a gente cria algo, tu fica esperando, e daqui a pouco se prepara, faz o melhor, né? Enfim, decora a igreja, se prepara espiritualmente, faz tudo que está no teu alcance, e daqui a pouco as pessoas não vão, né? Então, querendo ou não, acaba trazendo uma frustração, uma expectativa não alcançada, e isso acaba gerando um desânimo. Cobrança, pressão que vem de fora, né? Isso é muito comum, e você também já ouviu isso, de pessoas que estavam no nosso meio e a gente fez dentro do possível o que poderia fazer por aquela pessoa, e mesmo assim ela achou que você não fez o suficiente e acaba terceirizando ou passando para o líder do grupo
ou, né, para a pessoa que está ali à frente, assim, eu saí porque eu esperava mais, eu esperava que a igreja fosse melhor, que a palavra fosse diferente, que eu fosse cuidado diferente, que, sabe, falam de família, mas não é bem assim, sabe? Então, assim, cobranças externas, né? E realmente isso acaba trazendo também um fardo. A gente citou até agora, esses dias, uma situação que eu citei no início de um culto, quando nós fomos orar com o pessoal do louvor, né? Teve aquela situação toda com a LifeTicon, né? E aí todos devem ter visto um vídeo que uma pessoa soltou aí na internet, né? E o que que essa pessoa que se diz jornalista, não sei, eu não o conheço, mas ele deu ênfase, a maior ênfase ele colocou no vídeo não foi o golpe em si, que a Lifetcom foi uma empresa que né, prometeu e não cumpriu, não, é que era a pessoa que fez isso era um filho de pastor, né? Filho de pastor faz isso, golpe dado por filho de pastor, né? Então, assim, ó, querendo ou não, e assim eu tô citando isso porque foi uma coisa que aconteceu recente, mas com você acontece isso também. Ah, não é aquela que é crente, não é aquela que vai para a igreja, parece que a gente tem que ser perfeito, né? Porque a gente vai à igreja, porque a gente é cristão, e realmente às vezes as pessoas cobram da gente algo que fica muito, um fardo muito pesado. Eu escuto isso com muita frequência. Olha a pastora falando assim, não sei o quê, né? Mas a gente é humano, eu não sou perfeita e nunca quis passar essa imagem para as pessoas de que sou perfeita. Nem tenho essa pretensão de ser. Perfeito é só Jesus. Então, às vezes, a gente acaba, e com você, certamente já aconteceu alguma situação que você foi apontada. Mas não é aquela que vai na igreja? Não é aquela que é cristã? Né? Então, a gente carrega essa responsabilidade. E a gente não foge dessa responsabilidade, porque a gente precisa ser diferente mesmo. A gente precisa ter uma conduta diferente, a gente precisa carregar, sim, essa responsabilidade. Por quê? Porque eu e você somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. Nós temos algo para fazer em nome do Senhor Jesus, mas nós somos humanos, nós vamos falhar, nós vamos errar no meio do caminho, né? Então, isso é algo que a gente precisa aprender a lidar. E eu estou trazendo tudo isso aqui, queridos, que são coisas que acontecem e que vão acontecer para sempre. Sempre vão acontecer. E eu estou trazendo isso para que a gente entenda que a gente tem que saber lidar com essas questões, né? Medo. Muitos de nós temos medos, por exemplo, de desagradar a Deus, né? Quantos de nós pensamos, meu Deus, eu fiz isso, será que eu devia ter feito? Porque a gente tem temor, e a gente tem isso, sabe, essa consciência de que Deus é nosso tudo, e a gente não quer entristecer o Espírito Santo de forma nenhuma. Então, a gente acaba também tendo esse medo de entristecer a Deus, de não ter recursos, muitas vezes, de a gente não dar conta das nossas contas, de ser mau testemunho, né? Uma série de fatores. Então, todos esses sentimentos são sementes, né? E essas sementes, elas podem ser plantadas na nossa vida e gerar adoecimento, né? Então, o segundo ponto que nós vamos falar hoje são sobrecargas. Muitos de nós estamos sobrecarregados. Por quê? Pelo nosso ativismo, porque nós queremos fazer mais, 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 e porque existe uma demanda. A palavra do Senhor diz, né, que nós somos poucos, que os trabalhadores realmente são poucos e que nós temos muito a fazer. Então, assim, nós acabamos vendo essa demanda e acabamos nos sobrecarregando, né? Tem alguns, eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi, que assim, que a gente não pode tirar férias, porque
O diabo não tira férias. Não sei se você já ouviu isso. Ah, onde já se viu? O pastor tira férias, o diabo não tira férias. Só que eu não sou filha do diabo, eu sou filha de Deus, e Deus descansou, ele deu uma ordem para que a gente descansasse no 7º dia. O descanso faz parte, queridos, da nossa vida. Nós precisamos descansar, ter um dia, pelo menos, para a gente, né, fazer coisas com a nossa família, né? Eu confesso para vocês que tem semanas que a gente não consegue fazer isso, né? Então a gente aproveita as horinhas ali que a gente tem em família para realmente cultivar essa coisa de ficar perto, de ficar junto, de fazer coisas que a gente gosta, né? Porque isso faz parte, nós precisamos ter esse momento, né? Então, o que é sobrecarga, né? Eu comecei aqui, eu não falei, o que é sobrecarga? É uma carga acima do peso, né? Então, às vezes, por que nós estamos tão cansados, tão estressados? Porque nós estamos carregando uma carga acima do que nós deveríamos estar carregando, né? Outra coisa que eu quero falar aqui é a sobrecarga na gestão de conflitos. Isso aqui me confrontou muito, porque a Bíblia fala que nós precisamos ser pacificadores. E a gente às vezes entende que ser pacificador é colocar panos quentes em qualquer situação, né? Eu não sei você, mas eu tenho muito esse conceito. Ah, vamos deixar para lá para não discutir, para não dar briga e as coisas vão se resolver, né? A gente acha que a gente está sendo pacificador, só que conflito, queridos, precisam ser resolvidos. Não é criando caso, não é trazendo à tona coisas que não vão edificar só para causar confusão, não é isso. Porque existe uma diferença entre resolver conflitos e você fazer um conflito, né? Ou trazer algumas coisas, fofoca, enfim, nós poderíamos citar aqui várias situações, né? Por quê? Porque às vezes nós queremos que não gere nenhum tipo de desconforto. E às vezes o desconforto ele precisa ser gerado para que haja conserto. Então, não é com briga, não é com violência, não é com falta de educação, mas é confrontando. Às vezes a gente precisa dos conflitos para a gente se ajustar. O que a Bíblia fala? Né? Que nós somos que o ferro afia o ferro. Quando o ferro afia o ferro, o que acontece? Já falei isso aqui também, sai faísca, né? Então, nós, às vezes, os conflitos são gerados para que haja ajustes, para que a gente se resolva, para que a gente viva dentro de um organismo, dentro de um corpo, na plenitude, né? Se eu tô com o meu dedo saiu do lugar, eu preciso ir lá e colocar o meu dedo no lugar, porque senão eu vou ficar com aquele dedo fora do lugar e aquilo vai ficar doendo por muito tempo e gerando dor e gerando até uma deficiência no meu dedo. Então, às vezes, precisa botar de volta, e isso dói, para quê? Para que ele volte a não doer mais e para que ele fique no seu estado inicial, para que ele fique retinho, senão eu vou ficar com o dedo torto, né? Então, isso faz parte. O conflito, sempre, queridos, sempre direcionado pelo Espírito Santo, trazendo na nossa vida o que nós vimos antes, fruto do Espírito, né? Amabilidade, bondade, domínio próprio, tudo isso sendo exercitado, mas precisa ser resolvido, né? E às vezes também uma sobrecarga física, né? Muitas vezes a gente se alimenta mal, a gente dorme mal, a gente, né, não faz exercício. Eu sou uma que sou extremamente sedentária, e isso também me confrontou, porque se nós somos seres trinos, corpo, alma e espírito,
tão importante quanto a alma, que são os nossos sentimentos, e o espírito também é o nosso corpo. Então, uma alimentação saudável, um sono saudável, né, para que a gente possa repor as nossas energias. Então, assim, às vezes, muitas vezes eu até estava comentando também, tanto eu quanto o Henrique, a gente não desliga o nosso celular, nunca, fica do lado do nosso criado mudo, sempre, porque a gente pensa, vai que alguém precisa da gente de madrugada, enfim. Então, querendo ou não, a gente está sempre de sobreaviso, a gente está sempre, né, com aquela atenção voltada, né, porque a gente, né, a gente entende que isso faz parte da nossa missão, né? O nosso atendimento, a gente sempre fala, né, que o nosso atendimento é 24 horas por dia. Então, a gente está sempre com essa questão de estar de sobreaviso, né? E isso é tão importante a questão da alimentação também. Vocês sabem, né, que existe uma relação muito próxima entre intestino e cérebro, né? 80% da serotonina do nosso corpo é produzida no intestino. Então, quando a gente come bem, o bem-estar da gente faz parte da nossa alimentação também, né? Então, eu teria mais algumas questões para a gente tratar hoje, mas a gente já está no nosso horário, né? O terceiro item seria, então, solidão, mas eu vou deixar para a semana que vem, né? Talvez eu vá precisar de mais um dia aí, porque eu achei que eu ia dar conta dessa primeira parte hoje e não dei conta, né? Então, a solidão, porque muitas vezes nós, líderes de grupo, líderes, né, a gente acaba se isolando muito porque a gente não tem com quem conversar, né? A gente tem várias pessoas perto da gente, mas a gente não tem com quem conversar. Então, uma forma é a gente acabar se isolando, né? E aí, na semana que vem, então, nós vamos ver como que nós podemos proteger o nosso coração, tá bom? Então, queridos, eu queria ver com vocês, antes de nós fazer a chamada, eu queria ver com vocês, todos vocês estão já entrosados nos grupos da conexão? Ou tem alguém que não, que assim, teve algumas pessoas que não responderam lá no grupo, que não fizeram o teste, então eu não tenho como conectar, né? Mas aqueles que conectaram, que colocaram lá, que responderam o teste, estão todos conectados? Sim? Então, o que eu penso agora, assim que eu receber todos os questionários, nós vamos Oi, fazer... pastora, a Gabi não conseguiu fazer, mas ela vai fazer a semana, ela estava trabalhando na vazinha lá para Jô, e ela não conseguiu fazer. A Gabriela. Tá, porque assim, ó, a gente vai trazer, né, vai juntar as respostas de vocês, e nós vamos tentar fazer algo que a gente possa colocar em prática, né? Camila, o pessoal, a maioria sim, né? Então, depois que eu receber todos os questionários, eu vou compilar todos